Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora à correção do simulado do segundo dia da Marta Gifone para o Enem, tá certo? Vamos iniciar aqui com a questão 31, que diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Está aí o gráfico apresentado, cada mês referente a uma quantidade de unidades vendidas desse certo produto, tá? Então, por exemplo, aqui em julho você tem 700 unidades vendidas e assim por diante. Em cada pontinho, né, você tem aí as unidades vendidas, referente àquele mês, tá certo? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante, nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em abril. Ao equacionar esta situação, considerando dezembro como mês inicial, obtemos. Qual dessas opções aí seria a representação dessa situação aí, né? Então, vamos ao seguinte. Em dezembro, a média aritmética, né, de todos os valores, né, que ele quer aí uma média para dezembro, você tem que observar, né, que lá no mês de agosto e setembro, né, eles têm aí a mesma quantidade no número de vendas, que no caso é 2.500. Então, ele tem aqui duas vezes 2.500. Então, isto é uma média aritmética ponderada, dividido pela soma dos pesos. Em cada um desses é uma vez, né? E aqui em 2.500 temos o 2. Então, isso são os pesos. Fazendo isso, você obtém a média aritmética ponderada de dezembro, sendo 2.240. E isso vai ser o mês inicial. Agora, nós podemos considerar os meses como sendo números. Então, o mês de janeiro é 1, fevereiro é 2 e assim sucessivamente. Logo em novembro, né, é o mês 11. E o valor que está relacionado a ele, ao número de vendas, é 2.700. O mês de dezembro é 12 e a quantidade relacionada de vendas é 2.400. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos encontrar uma equação para a reta, já que ele diz que a situação vai ficar constante. Vai haver aí um número de vendas, uma redução no número de vendas, de forma constante, certo? E aí eles querem saber em que momento vai ficar pior, que no caso o diretor já disse que é em abril, né? Ele só quer a equação que representa. Então, vamos equacionar. Vamos fazer o coeficiente angular a partir desses dois pontos, do P e do P', tá certo? E aí, nós vamos verificar que fazendo y2 menos o y1, x2 menos o x1, né? Escolhi daqui para cá, então também daqui para cá.
Fazendo isso, nós obtivemos aqui menos 460. Esse é o coeficiente angular, que representa uma queda nas vendas. Então, por isso aí, coeficiente angular negativo, que é a última parte do intervalo do gráfico. Que é exatamente essa partezinha aqui que desce, né? Então, assim, gente, nós já vimos que a média, né, de vendas em dezembro foi de 2.240. 2.240. E isso é o número de vendas, logo, como o mês de dezembro é o mês inicial, né? Considerando que inicia em dezembro, então, se é início, então é o toque da reta no eixo Y, né? Então, vai ser aqui, dezembro vai ser 2.240 e ela vai tocar no eixo Y, então o x é zero. Então, isso é exatamente aqui o coeficiente linear. E lembrando também, ele quer a equação que representa, né, essa queda, ou seja, a equação da reta. Então, numa equação da reta, onde nós já temos o coeficiente angular e o linear, basta que nós coloquemos aqui naquela equaçãozinha simples, né, que é a da equação reduzida. Então, observe que o m aqui é menos 460, aqui está. E o linear é 2.240, aqui está. Então, nós temos aí esta equação. Só, gente, que ele precisa ter um resultado menor do que 700, tá? Então, neste caso, nós temos a opção C, né? É só colocar aqui que esse valor é menor do que 700. Essa equação que nós encontramos é menor do que 700. E aí a letra C. Vamos para a questão 32. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$ 1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Está aí, né? Ele diz qual é o país, qual é a moeda, né? Por exemplo, na França, temos o euro, a taxa de câmbio, né? 1 euro vale aí R$ 3,14, e aí iria gastar aí diariamente 315 euros, ok? Então, analisando todas as situações, aí vamos continuando. Considerando que o casal realizou todos os cálculos e observou imediatamente pela tabela que o Reino Unido estaria fora do seu orçamento, né? Porque, né, estaria aí bem mais elevado, né? Escolhendo, portanto, o país que se enquadra no seu orçamento. Se decidissem viajar por um período de 2/3 do mês de junho nesse país, qual seria o destino escolhido para a viagem e qual a média de gastos em reais eles teriam durante o período de viagem, respectivamente? Então, ele deu aí as opções. Vamos lá, como ficaria isto, né? Nós sabemos que 2/3, né, do mês, um mês aí de 30 dias, no caso, equivale a 20 dias, né? Você faz aí a multiplicaçãozinha da fração 2/3 com o total. Então, 30 dividido para 3 dá 10. 2 vezes 10 dá 20. Então, 20 dias. Então, aí o máximo aí que eles poderiam gastar era R$ 1.000. Então, 20 dias vezes R$ 1.000. Ok?
Então, observando lá na Austrália, né, que a taxa de câmbio é R$ 2,14, né, multiplicando aí pelo gasto diário, né, dá uma média aí de R$ 856 por dia, né? Então, eles vão passar 20 dias, tá? Então, multiplicado aí por 20, R$ 856 em 20 dias dá R$ 17.120. Portanto, aí a alternativa B. Vamos agora para a questão 33. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma um ângulo de 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6/π centímetros e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como mostra a figura. Então, analisando aí, né, temos o raio da base, foi dado 6/π, né, temos aí o ângulo e pede que a gente encontre aí a área lateral do cilindro, tá, gente? Então, lembrando que a área lateral do cilindro é todo esse retângulozinho aqui, tá? Então, vamos lá. Se o raio é π/6, né? Nós temos que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, 2π vezes o raio, que é π/6. Se você cancela o π com o π, fica 2 vezes 6. E vai dar 12, tá? Que é o comprimento da circunferência, tá? Então, isso daí vai ser a base do retângulo, esse 12 aí, certo? Então, a altura do cilindro vai ser a tangente, né, de 30, que é cateto oposto, sobre cateto adjacente. Nós já sabemos que a tangente de 30 é raiz de 3/3. O cateto oposto é a altura e o cateto adjacente é 12. Se nós fizermos aqui um cancelamentozinho bem aqui, ó, olha só. Você dividir o 12 pelo 3, você obtém aqui 4. Então, você multiplica 4 vezes raiz de 3 e aqui é 1, né, H. Então, fica H, que é a altura do cilindro, que é a mesma coisa da altura do retângulo, da lateral, vai ser 4 vezes raiz de 3. Então, a área lateral desse cilindro vai ser a área do retângulo, quando você desenrolou aí o papel, né? Então, vai ficar 12, né, que é a base que você encontrou, vezes a altura, que é 4 raiz de 3. Portanto, 12 vezes 4 dá 48 raiz de 3. Portanto, aí você marca a opção A. Na questão 34, diz o seguinte: o gráfico obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento, mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será artigo. Bom, vamos pegar, né, os pontos que estão na reta, certo? Os 3 pontos aí. Pegando 2, o A e o B, fazendo o coeficiente angular, nós vamos obter 37/4. E fazemos depois com o B e o C. Primeiro fizemos com o A e o B, depois com o B e o C. E eles são
posteriormente nós dizemos que eles são iguais porque vai manter a taxa de crescimento na extinção, né? Na taxa de extinção. Então, encontrados os coeficientes angulares, você fez do A com B, B com C. Como no B com C ainda ficou em formato aqui de Y, né? Você vai somente igualar essas duas coisas aqui, nesta equação. Como aqui é 4, cancela, então vai ficar y menos 461 igual a 37, levando o 461 positivo, nós vamos ter aí y igual a 498, portanto, aí a letra D. Na questão 35, diz o seguinte: o quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols. Perdão, gente, mexi aqui sem querer. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, aí ele diz se x, y e z são respectivamente a média, ou seja, a média é x, a mediana é y e a moda é z. Né? Quando ele fala respectivamente, é nesta sequência. Então, qual seria das opções aí que nós iríamos marcar? Devemos observar o seguinte, que os pesos são esses aqui da quantidade de partidas, certo? Da segunda coluna. Então, se eles fizeram 5 partidas, marcaram 0 gols, né? 3 partidas marcaram 1 gol. Então, essa segunda coluna vão ser os pesos. Então, a média aí, né, vai ser uma média ponderada, tá? Você realizando essa média, como todo mundo já sabe, né, que é somar todos os valores e dividir pela quantidade. Como tem o peso, você divide pela quantidade de pesos, lembrando de multiplicar esses pesos pelas suas respectivas quantidades. Então, essa média vai ser de 2,25, ou seja, o x é 2,25. Para fazer a mediana, que é o y, você tem que organizar todos os valores em rol, tá certo? Então, você organiza em rol considerando também os pesos, ou seja, o 0 foi durante 5 partidas, então são 5 zeros. O 1 foi 3 partidas, né? Coloquei aí um a mais. O 2 foram 4 partidas, certo? Coloquei aí, no caso, o 2 era para ter colocado 4 vezes. Desculpa aí, só esse errinho aí, tá certo, gente? Que aqui era para ser 1, 2, tá bom? Então, você organizando isso, você vai ter o seguinte, quando você começa a cancelar, né, você vai observar, você vai ter que contar quantos elementos tem. Nós já sabemos que são 20, né? Como são 20, então se você contar aqui, né, você vai ter 20 elementos, então o número de elementos é par. E vai ser, a mediana vai ser os 2 do meio, certo? Então, você vai fazendo, cancelando de extremo com extremo, até que você chegue nos 2 últimos, tá certo? Então, fazendo isso, você tem aí, né, os 2 valores do meio, que é 2 e 2. Então, você soma eles 2 e divide para 2, é a média aritmética dos dois. Então, a mediana é 2. E a moda é aquele valor que mais aparece. Portanto, você vai ter que observar quem está aparecendo mais, é o 0. Logo, a moda é 0. Então, se você olhar, olha só, esse é maior do que esse e esse é maior do que esse. Portanto, x é maior que y, y que é maior que z. Letra A.
Na questão 36, diz o seguinte: em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, eles têm as raias, né? São 8 raias, aqui, certo? Perdão mais uma vez, que aqui a tela é sensível. Então, são 8 raias e tem os tempos aí. Na raia 1, né? Quem foi aí? Aí, ó, raia 1 e o tempo, né? Raia 2 e o seu tempo. Até aqui na raia 8 e o seu tempo. Então, ele diz o seguinte: a mediana dos tempos apresentados no quadro é... Ou seja, para você poder calcular uma mediana, você precisa organizar em rol, certo? Caso o Enem já dê as suas opçõezinhas bem organizadas, tudo bem. Mas você percebe que aqui, por exemplo, começa com 2,90, aqui 2,50, 2,80, não está organizado em rol. Você precisa organizar, tá? Portanto, organizando em rol, você vai ficar com esta seguinte sequência, ok? Você tem essa sequência. E aí você vai observar o seguinte: esse número de elementos é par? Então, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 elementos. Portanto, o número de elementos é par. O que você vai fazer? Você vai cancelando extremo com extremo até chegar nos dois últimos. Chegou nos dois últimos, então você soma esses dois e divide para 2. Somando e dividindo, você tem aí 20,85, portanto, a opção é. Na questão 37, diz assim: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, olhando aí, né, tudo direitinho. Então, você tem essa sequenciazinha aqui, né, de temperatura. Você vê que tem 15,4, tem 14, 13, 18. Então, isso não está organizado em rol. Aí, ele diz o seguinte: em relação à temperatura, os valores da média, moda e mediana são respectivamente. Muito cuidado com essa palavrinha aqui, tá, gente? Não é nem respectivamente, é nessa sequência. Então, ele diz que a média, né, a primeira, então a primeira já está todas dizendo que é 17. Então, nós não precisamos ir calcular a média dessa sequência aqui, não precisamos nos desgastar com isso, tá certo? Tem que ter esse olhar também atento para isto, tá bom, gente? Porque às vezes é um trabalho muito grande e as pessoas que não têm muita experiência acabam indo fazer a média todinha, né? Sendo que todas as opções já dá a média, certo? E aí você perde tempo no Enem, tá certo? Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos para a moda. A moda é aquilo que mais se repete. Então, você observou que o que mais se repetia lá na tabelinha era 13,5. Então, o que nós podemos perceber aqui, gente? Que nós já temos a média e a moda. Então, nós ficamos entre a letra C e a letra E. Você já tem mais possibilidades de acertar a sua questão, tá? Então, nós fazemos o seguinte procedimento.
Agora é a hora da decisão, né? Então, geralmente, o Enem, ele lhe dá a oportunidade de ficar em dúvidas ali, por exemplo, em duas questões, para que você realmente faça o cálculo desta última questão, desta última situação que vai lhe dar realmente a resposta correta. Por isso que é importante saber todos os casos. Então, para fazer a mediana, muito cuidado, primeiro tem que organizar em rol, né? Todos já sabem que o cuidado maior no Enem, em estatística, é a organização do rol, certo? E aí, você organizando isto, você vai obter que o número de elementos é ímpar. Vamos lá verificar mesmo isto, né? Então, assim, gente, se você cancelar cada extremo, você vai ficar apenas com o termo central. Então, sempre que você organizar em rol e depois você verificar que o número de elementos é ímpar, então a mediana vai ser o valor do meio. Portanto, o único número que não foi cancelado aí foi o número 18. Portanto, esta será a mediana, ok? E, portanto, ela será aí a letra C. Questão 38 diz o seguinte: devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado no ponto médio do percurso mais curto entre os dois pontos de parada, P e Q. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são: os pontos de parada, né, são o ponto P e Q, representado aí o ponto P por 30 e 20, o ponto Q por 550 e 320. Fazendo o ponto médio, nós temos que as coordenadas do x e do y do ponto médio é você pegar x do primeiro ponto com o x do segundo ponto e dividir para 2, portanto dá 290. E o y será, analogamente, né, 20 mais 320. E dá aí 340 dividido para 2, 270, portanto, a letra A. Questão 39. Pessoal, a questão 39, houve um errozinho aí na hora que o rapaz foi passar a limpo esta questão, foi passar para o formulário, certo? Houve uma troca aí por conta que era uma imagem, então ela se deslocou e acabou mexendo com várias situações aí dentro dessas opções, tá bom? Então, aí foi um errozinho, mas eu corrigi aqui para que vocês entendam. Vamos lá, diz o seguinte: um funcionário de uma companhia de abastecimento de água necessita subir em uma caixa d'água de 12 metros de altura, na qual existe uma escada acoplada até o topo. Existe, portanto, um cabo de aço auxiliar para a descida medindo 15 metros, que ao ser lançado para fixar a caixa d'água, ficou preso verticalmente no ponto médio. O funcionário esticou o cabo e prendeu no solo no ponto B. Porém, ele percebeu que poderia reduzir seus esforços desprendendo o cabo da caixa d'água e lançando novamente até conseguir prendê-lo no topo da caixa d'água. Considerando que a caixa d'água está localizada na origem dos eixos coordenados e que o cabo está fixado no sentido positivo do eixo X e estará completamente esticado, podemos concluir que... Vamos lá. A altura da caixa d'água é 12 metros, certo? O cabo esticado, completamente esticado, são 15 metros. Quando ele jogou, que ele prendeu,
né, verticalmente aí, ele parou no ponto 6, que foi no ponto médio do eixo vertical, certo? E aí você tem o comprimento ainda do cabo, que é o mesmo, 15 metros. Completamente esticado, ele vai parar aí no eixo X. E aí, ele quer saber aí onde é que vai parar, né? Qual será a opção que nós vamos marcar? Se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras no triângulo verde, nós vamos encontrar que o x é a raiz de 189. Portanto, como está em cima do eixo x, o y é zero. Logo aí a alternativa A, tá? Acho que houve aí realmente uma confusão também na questão do gabarito, porque foi trocado aí as opções, deve ter mudado de lugar na hora que ele foi fazer as alternativas, tá bom? A questão 40 diz o seguinte: conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, né, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação da caixa, né, que é em forma de paralelepípedo retângulo. E aí ele está dizendo que todos os valores para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões da ANAC é. Bom, se nós desmontarmos, né, aí nós temos esses valores para os lados, fazendo aí o desencaixe, né, e o encaixe da caixa. Nós vamos fazer aí a soma, né, dessas dimensões, que é a altura. Observe, né, altura, comprimento e largura, que ele fala bem aqui, ó, ok? Altura, comprimento e largura. E aí essas dimensões não podem ser superior a 115. Ou seja, se você somar a largura, altura e comprimento, somando essas dimensões aqui, tá, gente? Nós podemos observar que esse tamanho aqui representa uma largura, né? Aqui uma altura, tá? E esse comprimento aqui, que é o x, né? Tudo isso não pode ultrapassar 115, ou seja, tem que ser menor ou igual. Somando esse valor, dá 66 mais x, resolvendo aí, passando 66 para o segundo membro, nós temos que o x tem que ser menor ou igual a 49. Portanto, aí a letra A. Na questão 41 diz o seguinte: um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros por 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares, com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento do casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Legal, né, gente? Aí a tecnologia aí junto com a matemática, né? Então, colocando essas placas de aço para que, se houver vazamento, não haja o derramamento do óleo por completo, né? Então, vamos lá. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga na altura das placas
ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Ok, gente? Então, aí só vai começar aí a derramar no compartimento C, certo? Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Então, né, como o comprimento aí do petroleiro, né, é 60 metros, dividido em 3 compartimentos, temos aí, né, 20 metros para cada compartimento, ok? Por 10 de largura e 10 de altura, ok? Só que a questão é, na altura da placa são 7, tá? Então, na altura da placa são 7. Então, fazendo os cálculos, você tem 20 vezes 10, ou seja, cada pedacinho desse, vezes 10, vezes a altura, ok? Que é 7. Então, dá 200 vezes 7, que dá 1.400 metros cúbicos. Então, você começa aí, para você poder colocar isso em notação científica, né? Como está aí voltando, né, as casas decimais, por conta aí do metro cúbico, né? Você coloca todo o número e aí você vai voltar 3 casas, certo? Era 400, 1.400, então você volta 1, 2, 3, porque aqui seria a divisãozinha por 1.000, né? Como você está dividindo por 1.000, e 1.000 é 10 elevado a 3, então vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 3. Se você multiplicar de volta, você obtém esse mesmo valorzinho aqui, ok? Portanto, aí a letra A. Se ele quiser saber o todo, né, você teria que considerar essa altura aqui, ó. Mas como ele quer só apenas até a placa, né, então é isto aí. Questão 42 diz assim: uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Pessoal, paralelepípedo retangular reto, né? Ele forma aí um ângulo de 90 graus, a altura dele aí com relação à base. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Observe o seguinte, né? Que a segunda lata terá a sua base aumentada e o volume tem que ser o mesmo. Então, se vai ser aumentado a base, então tem que ser reduzida a altura, para poder o volume permanecer o mesmo, né? Então, se ela vai ser aumentada em 25%, certo? Você vai pegar 24 e vai aumentar 25% desses 24. Pessoal, fazer 25% de qualquer número é você pegar esse qualquer número e dividir para 4. Sempre. 25% é 1/4, ok? Se é 1/4, então 1 vezes 4, 1 vezes 24 é 24, e aqui tem 1, né? Então fica 4. Então, todo número que vai ser 25%, né? O 25% de qualquer número, você pegar sempre aquele número e dividir para 4. Então, se é 25% de 24, você divide 24 por 4, que é 6. Então, a nova lata, ela terá 26 mais 6, que é o aumento, que dá 30. Então, a nova lata terá 30, né? Centímetros aí de aresta da base, que é o lado do quadrado aí da base, certo?
e os volumes devem ser o mesmo, devem ser iguais. Então, vamos calcular o volume da primeira lata, certo? Que eu vou chamar de volume 1. E vou fazer aí as dimensões, a multiplicação das dimensões. Essa com essa e essa. Então, são as 3 dimensões. Largura, comprimento e altura. E fiz aqui essa multiplicação que deu 23.040. Aí eu faço da mesma forma com a segunda. O volume da segunda vai ser 30 vezes 30, né? Vezes a altura. Só que eu não tenho a altura ainda. Então, 30 vezes 30 dá 900 vezes a altura. Como o volume das duas tem que ser iguais, nós temos o seguinte. O V1 deu 23.040, né? O volume da primeira lata. E o volume da segunda deu 900 vezes H. Passando o 900, dividindo aqui o 23.040, nós obtivemos aqui a altura 25,6. E ele pergunta quantos centímetros foi reduzido. Ou seja, a altura da lata inicial, dessa primeira, é 40. Então, se essa altura aqui é 40, né? Então, o que nós fazemos? Tiramos a altura que nós encontramos da segunda. Então, aqui, fazendo 40 menos 25,6, nós temos 14,4 centímetros. Gabarito A. Questão 43. Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das melhorias. Então, ele dá aí, né, as melhorias, dizendo o seguinte, que a largura das raias, cada uma das 10 raias mede 2,5 metros, conforme o padrão oficial. Nas provas finais, a primeira e a 10ª ficarão vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Com relação à profundidade de 3 metros, com essa profundidade, a água que se movimenta em direção ao fundo da piscina demora mais para retornar à superfície e não atrapalha a progressão dos nadadores. Bom, aí ele está querendo aí a capacidade da piscina, né, gente, em metros cúbicos. Muito fácil. É só você pegar as dimensões, né, 50 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 3 metros de profundidade. Como, pessoal, cada raia possui 2,5 metros, né? 2,5 metros e são 10 raias, então você faz 25, né? 2,5 vezes 10, que é igual a 25, ou seja, vai ser a largura aí 25. Então, agora é só multiplicar aí essas 3 dimensões, tá certo? Fazendo isso, você obtém aí a letra E. Na questão 44, diz assim: para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga deverá ser desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Então, vamos ver aí. Qual deve ser o raio da cisterna para atingir o volume desejado?
Observe o seguinte, né? Que a área da base é a área de um círculo. Então, a área do círculo se calcula com πr ao quadrado, tá? O volume, né, da primeira cisterna vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, o raio aqui, no caso da primeira cisterna, né, é 1, porque o diâmetro é 2. Então, ele mandou considerar o π sendo 3, ok? A altura também é 3, o raio é 1, porque o diâmetro é 2. Então, fazendo a multiplicação 3 vezes 3 dá 9 metros quadrados. Isso é o primeiro volume. No volume 2, ele diz que é 81 metros cúbicos, tá, gente? Que é um 3. Que também é dado pela fórmula πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Mandou considerar o π sendo 3, o raio nós não sabemos, tá? E nós temos a altura sendo 3, que ele pediu para a gente considerar a mesma altura. Então, é o seguinte, como nós temos a multiplicação, 3 vezes 3 dá 9 vezes o raio ao quadrado, já que nós não temos ainda o raio, ele quer descobrir, né? Então, você mantém aí o volume, que ele disse que o volume era 81, né? Então, agora é só você passar o 9 dividindo aqui o 81. 81 dividido para 9 é 9. E aí, aqui é potência, tira a raiz quadrada de 9, que é 3. Ou seja, o raio da nova cisterna é 3. Opção D. Última questão, 45, diz o seguinte: as torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha, e uma delas pode ser observada na imagem. Essas torres são um bom exemplo de... Pessoal, lá na imagem, né, tinha lá inclinadas as torres, e elas representam um prisma oblíquo de base quadrada. Perdão, aí eu não copiei aí a imagem das torres, tá, gente? Foram as pressas. Então, desejo a vocês boas férias, aproveitem, descansem, né? E levem consigo a seguinte mensagem: somente os que realmente se prepararam durante esse período tão difícil terão as maiores recompensas. Parabéns pelo empenho.